Pega aí esse encarte que está no seu boletim, vamos acompanhar esta palavra. Como é uma palavra com alguns princípios, eu achei por bem colocar aí. Mas depois entendi que deveria também pegar o testemunho de algumas pessoas, alguns cristãos, que são pensamentos a respeito daquele tema, naquele foco. Então, mas esses pensamentos, não estão aí no encarte que vocês vão receberam. Então, eu vou esta semana passar novamente para vocês aí pela nossa lista de transmissão, esta mesma palavra, mas incluindo também os pensamentos, tá bom? As citações de cada uma dessas coisas, além dos comentários aí. Então, nós vamos tentar fazer como é um estudo, né? Vamos tentar fazer de forma interativa. As motivações aí, então, as motivações para que a gente possa estudar a Bíblia. O que nos motiva? Quais as razões que nos levam a querer e a estudar a palavra, por ser tão importante, tão preciosa para a nossa vida. E a coisa mais importante, eu chamo de coisa por falta de uma outra palavra melhor, na vida cristã, é a oração e a palavra de Deus. Mas, naturalmente, o louvor, né? Mas alguns querem acrescentar mais coisas à vida cristã, que é obra de Deus, né? Então eu li essa semana uma palavra, uma frase muito interessante de Martinho Lutero. Olha, isso lá no século XVI, né? Então, e ele vai dizer a seguinte, é uma palavra ali, você pode acompanhar comigo. Eu fiz uma aliança com Deus. Ele diz que fez uma aliança com Deus, um acordo. Ele diz, não precisa me mandar visões. Tem muito cristão que gosta de ter visões, né? E ele disse, nem sonhos. Eu tive sonhos, etc. Deus me revelou em visões, Deus me revelou em sonhos. E ele diz, nem mesmo anjos. Eu vi anjos aqui, anjos está passeando por aqui e tal. Então, o anjo me falou. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Veja o Martinho Lutero falando no século XVI. Uma coisa que, infelizmente, parece que as pessoas se apegam a isso. Ele diz, estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas. Eu estou satisfeito com a Bíblia, com as Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo que eu preciso conhecer, tanto para esta vida quanto para a que está por vir. Então, as igrejas, de uma maneira geral, herdeiras da reforma, são igrejas mais preocupadas com a palavra, mais preocupada em interpretar esta palavra, não buscar outras coisas, outras manifestações. Pode até Deus usar isso, mas isso segundo a vontade dele, do jeito dele, como ele quiser. Anjos, quando ele quiser. Então não é eu que convoco anjos, Deus é que manda anjos, se for o caso. Mas nós temos à nossa disposição a palavra bendita do Senhor para a gente viver bem e feliz nesta vida, e para a gente também se preparar para a vida mais significativa, que é a que está por vir. Então, qual é a motivação que me leva a estudar esta palavra, a gastar meu tempo, minha inteligência, focar nesta palavra, neste livro santo?
É claro que em torno deste livro foram produzidos muitos outros livros que focam na Bíblia, muitos comentários que estão focados na Bíblia. Então, milhares e milhares de outros livros, sejam devocionais, sejam de doutrinários, sejam evangelísticos, sejam de qual vertente seja, o foco tem que ser a Bíblia. E se não tiver foco na palavra, ou se destoar da palavra, a gente tem muita preocupação. Em primeiro lugar, então, primeira motivação, por que eu devo estudar a Bíblia? Por que ela é importante? Para saber para onde você está indo. Essa é a coisa mais importante. A Bíblia está dizendo, que no estudo da palavra, a gente vai saber para onde a gente está indo. A gente tem uma direção. Você não pode prever o seu futuro, mas a palavra de Deus vai guiar e vai orientar você para o melhor futuro. Então, você não pode prever, mas se você ficar firme na palavra, se você estudar a palavra, você vai seguir o futuro que Deus reservou para você de bênção. Veja o Salmo 119, você pode ler comigo? Firma os meus passos na tua palavra e não domine iniquidade alguma. Quer dizer, o meu passo está na palavra, o meu andar, o meu caminhar está nas Escrituras, como os princípios e os valores que os escritores separados, inspirados pelo Senhor, deu, com os princípios e ensinos do Filho de Deus que veio a este mundo para trazer-nos todos os ensinamentos e com a própria manifestação do Espírito Santo em nossa vida. Então é nessa caminhada que a gente, firmado com o pé na palavra, nada fora da palavra, e para a gente evitar inclusive iniquidade, para evitar pecado. Vocês sabem o sentido da palavra pecado. O que quer dizer pecado? Errar o alvo. Pecado quer dizer errar o alvo. Então, a gente não quer errar o alvo. E para a gente não errar o alvo, a gente tem a Bíblia. O alvo está por aqui. Aí vem um pensamento muito precioso, que não sei o autor, mas achei muito... Assim como a agulha magnética de uma bússola sempre aponta para o norte, a Bíblia sempre aponta para o céu. Qualquer coisa na Bíblia aponta para Deus, aponta para o céu, aponta para as regiões celestiais, aponta para o mundo, uma vida diferenciada deste mundo. Segundo lugar, por que estudar a palavra de Deus? Por que envolver-se nela de todo o coração? Para ter sabedoria. Tem coisa melhor do que ser sábio, tomar decisões certas, fazer coisas certas. A sabedoria, meus irmãos, começa a crescer em você a partir do conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais palavra você conhece, quanto mais das Escrituras você conhece, quanto mais dos ensinos de Cristo você conhece, mais sábio, mais sábia você se tornará. Porque isso é inevitável para a vida do cristão. E meditar de forma correta, não é tendo cuidado para não fazer interpretações erradas. Ser sábio, e se houver alguma dúvida, vai procurar para não ficar vivendo debaixo de um versículo que não é bem aquilo que ele queria dizer, que você achava que diziam, e quando era outra coisa. Então tem que ter também muita sabedoria nesta palavra. Então, sabedoria é isto, até para interpretar bem o que Deus está dizendo na sua palavra. Salmo 19, interessante que os dois salmos que falam da lei do Senhor, da palavra, é o Salmo 119 e o Salmo 19. O Salmo 19 repete muitas coisas do Salmo 119. O Salmo 19 é o filhotinho do 119.
119 é um senhor salmo, né? Robusto, né? Mas o Salmo 19 é um filhotinho aí que destaca também tudo sobre a lei do Senhor. E diz o Salmo 19, vamos juntos? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A pessoa mais simples do mundo pode ser muito sábia, mais sábia às vezes que um filósofo, que tem doutorado, porque ele está com a sua mente, o seu coração inundados da palavra do Senhor. Vejam este Francis Schaeffer, grande escritor cristão, diz: um simples cristão com a Bíblia na mão pode dizer que a maioria está errada. Um simples cristão com a Bíblia na mão, interpretando certo, pode dizer que a maioria está errada. E é isso que acontece mesmo. Às vezes, num ambiente cristão, não cristão, você pode dizer, claro, sem arrogância, sem confrontamento, não há necessidade, mas uma pessoa mais simples do mundo pode, porque está com a palavra, estar também com a verdade. Terceiro razão para a gente continuar estudando e tendo prazer na leitura da palavra do Senhor, além de a gente ter sabedoria e além de a gente ter também estar com saber para onde a gente vai, também esta palavra na leitura e no estudo da palavra do Senhor nos ajuda e nos encoraja a vitória, para encorajar a vitória. Deus quer que a gente tenha vitória na nossa vida. Deus quer que a nossa vida ande bem. As pessoas entendem vitória como ter o melhor emprego, a melhor casa, o melhor carro, o melhor disso, o melhor daquilo, o melhor daquilo. Não, para Deus a vitória é ser feliz, é ser bem-sucedido, é uma pessoa que Deus, porque vive de acordo com os princípios das Escrituras, as coisas dão certo na vida dele. Normalmente, as pessoas que andam segundo os princípios da palavra de Deus, as coisas dão certo. Pode ser uma ou outra questão, mas no final as coisas se ajustam. Por quê? Porque vivem segundo um princípio de sabedoria. Pode ser até que demore mais as coisas acontecerem. Por quê? Porque a gente não pega atalhos, a gente não pula por cima de valores, de ética. Mas as nossas conquistas, daqueles que andam segundo a palavra, são conquistas mais permanentes, mais plenas. São conquistas sem medo, são conquistas sem culpa, porque fez e continua fazendo a coisa certa. Então, quando se vive de acordo com os princípios da Bíblia, a vida funciona, a vida dá certo. Vejam só Josué 1:8, você pode ler comigo. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É isto, um simples seguir a palavra, né? É um simples ser obediente da palavra. Então, um grande presidente dos Estados Unidos, um homem crente, fiel, lembrado como exemplo de ética, de correção, até hoje, como inspiração para outros tantos presidentes, Abraham Lincoln disse: eu sou um homem de um livro só, e esse é a Bíblia. Não quer dizer que ele não leia outros livros, obviamente, mas a Bíblia é o livro de referência para todas as coisas.
Se o que ele lê não está batendo com as Escrituras, ele fica com as Escrituras. Se valores são outros, fica com a Escritura. É assim que deve ser a nossa vida. E por isso ele foi um dos presidentes mais bem-sucedidos. Infelizmente, o mal não gosta muito disso, mas ele cumpriu a sua missão e Deus o recolheu para a glória num tempo, a gente pode falar, mas deixou um legado de uma vida comprometida com a fé e com a palavra. O quarto princípio que nos ensina por que devemos estudar, meditar na palavra, ler a palavra, e começando, claro, por textos mais fáceis, e os textos mais difíceis a gente vai aprendendo. Eu vou, depois que acabar essa pandemia, tentar fazer uma série de sermões de textos difíceis, para a gente encarar aqui, né? Quarto, para viver em pureza. Nós não queremos viver em impureza, nós queremos viver com correção, com caráter ilibado, nós queremos viver de forma bonita, nós queremos falar a verdade. A Bíblia é que nos ajuda nisso, o Espírito Santo que nos ajuda nisso. Então, para desfrutar mais da presença do Senhor, só é possível, é preciso então que você tenha, eu e você tenhamos uma vida de santidade e pureza. Se a gente quer realmente ter a consciência da presença de Deus, a certeza de que Ele está com a gente, é preciso ter uma caminhada de sinceridade e pureza. Mas você não pode tornar-se puro sem a palavra de Deus. É a palavra de Deus que te encaminha nesse caminho de pureza, de retidão, de verdade, de justiça, de correção. Salmo 119, verso 9, juntos. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Aqui posso botar de que maneira uma criança, de que maneira um adolescente, de que maneira um jovem, de que maneira um senhor, de que maneira um ancião, uma senhora, uma anciã pode manter o seu coração puro e o seu caminhar assim de pureza, observando segundo a palavra. Se você age não segundo a palavra, então o seu caminho não será puro. Aí o pensamento de Plumer, um outro escritor cristão: a Escritura não é somente pura, mas purificadora. A Escritura é pura por si, mas além disso ela é purificadora. Ela é a luz que vai mostrando as coisas erradas da nossa vida, e vem o sangue de Jesus e purifica de todo pecado. Então a Bíblia vai nos purificando. Ela é pura e é purificadora. A quinta razão, motivação para a gente continuar lendo, estudando a palavra, é para obedecer a Deus. A gente quer obedecer a Deus. Então, se você não sabe quais são as leis de Deus, como pode obedecê-la? Conhecendo as Escrituras, como pensa Jesus, como ensinou Jesus, no Novo Testamento, como Deus orienta através dos seus profetas, e dos seus poetas, e de todas as pessoas que foram inspiradas pelo Senhor. Nas Escrituras, Salmo 119, 33 e 35 diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos seus decretos. A gente está sempre querendo aprender isso. E o seguirei até o fim. É uma oração bonita, um compromisso bonito. Dá-me entendimento. Além de aprender, a gente também tem que entender, que às vezes a gente aprende errado, ou lê errado. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda ou pelo caminho dos seus mandamentos, pois neles, ou nele, teus mandamentos, na tua palavra, no teu caminho, nele, pois
andarei, pois nele me comprazo, pois nele eu tenho alegria, eu tenho prazer de ter este ensino e essas verdades no meu coração. E aí, o pensamento que se destaca nesse texto bíblico é também um autor desconhecido que diz assim: um crente negligente no estudo da Bíblia também será em sua vida cristã. É difícil um crente ser bom crente se não se negligencia a palavra de Deus. Tem que estar ali permanentemente com ela, né, ligado nos seus ensinos. Muito bem, nós vamos ter se Deus permitir, agora em janeiro, começar uma nova jornada, agora de 2 anos de leitura da Bíblia. Da outra vez, 80 irmãos se comprometeram e no final chegaram 15, né, até o final. Vamos ver se a gente em 2 anos, a gente lê e a gente vai montar um programa também de tirar dúvidas para os irmãos. 6º, nós devemos ter motivação com a palavra de Deus para ter alegria verdadeira, para ler. Quanto mais a gente lê, a gente tem alegria verdadeira. Você pode ficar livre da ansiedade e da tristeza sem a palavra de Deus no seu coração. Você não pode ficar livre da ansiedade e da tristeza sem a palavra de Deus no seu coração. Veja o que diz o Salmo 19, verso 8, é o filhotinho do 119. Os preceitos do Senhor, juntos, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Portanto, o autor chamado Jennings diz que a Bíblia é a revelação dos pensamentos de Deus para a felicidade dos seus filhos. A Bíblia é a revelação dos pensamentos de Deus para a felicidade dos seus filhos. Deus não revela pensamentos para a infelicidade, mas para a felicidade. E se a gente capta os pensamentos de Deus, a gente é feliz. Ele quer que a gente seja feliz, Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém fique na mão do pecado, de Satanás, da carne, do mundo. Por isso, a Bíblia são revelações dos pensamentos de Deus para a nossa felicidade, para o nosso bem. Sétima razão para a gente estudar a Bíblia, amar a Bíblia, mesmo que lhe pareça às vezes complexa em algumas coisas, mas você pode montar um programa ali de pessoal, de leituras passadas ali, acolá, mas sempre se alimentando dela, para crescer na fé. Não é possível a gente crescer na fé, como ressaltei um pouco atrás, se não houver esta disposição para ler a palavra. Você não pode crescer na fé sem ler e ouvir a palavra de Deus. Veja o que diz Romanos capítulo 10, verso 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então é alguém que proclama a palavra de Deus, a palavra de Cristo, a palavra do Evangelho. E esta palavra do Evangelho vem da palavra de Deus. Então a fé é isso, é o comunicar do que está escrito na palavra de Deus, é o compartilhar. Eu gosto muito deste pensamento, que resume a importância da Bíblia para nós. Primeiro, veja o pensamento. Eu não consegui localizar o autor disto. Estude a Bíblia para ser sábio. Creia na Bíblia para ser salvo. Viva pela Bíblia para ser santo. É isso que a gente quer, ser salvo, né? Ser sábio, ser salvo e ser santo.
Que coisa maravilhosa. Isso tudo na palavra. Oitavo motivação, oitavo motivo para a gente ler, estudar a palavra, para encontrar livramento. Encontrar livramento. Você não saberá como se libertar a menos que estude a palavra de Deus e descubra. Se libertar das opressões, se libertar das amarras deste mundo, se libertar do pecado, se libertar das coisas que estão oprimindo a sua vida. João 8,31, para se libertar até das escravidão do pensamento errado. João 8,31, 32 diz: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois bem, meus irmãos, diz o servo do Senhor, Bican. Bican, ele tem um comentário bíblico magnífico, em espanhol eu tenho aí. Ele é um homem de Deus. Ele diz em determinado momento: em certos grandes países de tradição protestante, ele fez questão de dizer isso, certos países de tradição protestante. Acho que ele estava com foco em uma meia dúzia na Europa, na América do Norte. E ele diz: nesses países, a lei proíbe a leitura da Bíblia nas escolas públicas. Aqui no Brasil também, né? Mas, em alguns países, ela é incentivada, e alguns até é obrigatória, nas penitenciárias. Obrigatório, tarde demais, né, meus irmãos? Tarde demais. Eu não gosto de que pessoas que venham aqui na frente digam assim: vocês querem saber quais as pessoas que estão lá nas prisões? São filhos dos evangélicos. Muitos são filhos de evangelho, muitos são oriundos de igreja. Quem fala um negócio desse presta um grande desserviço ao evangelho. É como se dissesse: então não vale a pena nem ser cristão. Não é assim. Eles podem ser filhos de cristãos, mas decidiram tomar comportamentos errados. Eles podem ter sido ensinados, mas decidiram tomar essa posição diferenciada. Eles podem nunca ter sido cristãos, nunca se converteram. Podem um dia ter passado um dia aqui, um mesinho numa igreja, e depois se diz evangélicos. Quem nasce e cresce no evangelho com seriedade, com temor, com compromisso, esta mensagem vai te segurar. Pode ser até que ele acabe indo até para um momento da prisão lá, porque fez bobagem, mas aquilo volta ao coração dele. Porque se a gente disser sempre isso, nós estamos declarando a falência do evangelho. E não é isto. Então a gente, desde pequenininho, a gente vai ensinando os nossos filhos a amarem a palavra de Deus, as Escrituras. Nossa igreja está montando um programa, liderado agora pela Andréia, a Flávia. Ela não está mais coordenando a área de crianças. A Andréia agora assumiu também a área de criança. A Flávia está nos ajudando mais na parte operacional, técnica, transmissão, edição, etc, etc. Mas nós estamos muito preocupados que as nossas crianças aprendam a palavra. Nós temos uma sala lá idealizada, muito daquele projeto saiu da cabeça da Andréia, e a gente apoiou, aperfeiçoou. Uma palavra, um espaço, estação palavra viva. E a criança vê os personagens bíblicos que as professoras vão interpretar e outros irmãos. Então é a palavra viva que vai caindo no coração deles. Depois eles vão para o espaço Criarte, onde eles vão transformar aquela palavra viva em algo criativo. E cada sala tem uma imagem de cenas da Bíblia. Na sala dos juniores vai ser montado semana que vem um painel com 10 momentos da vida de Jesus. Então
a gente tem que inundar o coraçãozinho das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes com a palavra. E eles não vão parar nas penitenciárias. Então, vamos jogar a Bíblia lá, mas na escola onde eles estão aprendendo não podem. Eu sei que nós somos um Estado laico, né? Mas eu sei que se deixar um tipo de religião, a outra também vai ter que ter o direito. É toda essa complicação, a gente entende isso. Mas o que é lamentável. Nono e penúltimo, a outra motivação é para a gente ter paz. A gente não terá paz verdadeira, paz real no coração, se a gente não tiver afinado com a palavra de Deus e, portanto, com o Espírito de Deus. Deus lhe dará uma paz. Deus lhe dará uma paz que o mundo não pode dar, mas primeiro você precisa encontrá-la na palavra de Deus. É na palavra de Deus que a gente encontra essa paz. Salmo 119, 165, vamos. Grande paz têm os que amam a tua lei, para elas não há tropeço. Quem ama a palavra de Deus tem paz e tem luz para não tropeçar. E aí o pensamento também extraordinário deste autor cristão, Flávio, que diz: as Escrituras nos ensinam a melhor maneira de viver. Olha que coisa bacana. As Escrituras nos ensinam a melhor maneira de viver. A melhor maneira de viver é segundo as Escrituras. Cristianismo. Alguém disse, mesmo que Cristo não existisse, que Deus não existisse, mas se existisse o cristianismo, e os ensinos e os valores do cristianismo, já ajudaria muito a gente ser um mundo melhor. E são os valores cristãos que seguram o mundo de ser pior. Mas Cristo existe, Deus existe, e Ele deixou esses valores para a gente ser preservado. Então, as Escrituras nos ensinam a melhor maneira de viver, a mais nobre forma de sofrer. Aqui a Escritura não diz que a gente não vai sofrer, mas sofrer com nobreza, com grandeza, sem blasfemar, sem murmurar, confiando em Deus, sabendo que a sua vida está nas mãos de Deus. Eu estou sofrendo, mas eu sou do Senhor. É um tempo, Ele pode me livrar deste mal e pode me livrar por este mal, como dissemos, neste sofrimento, e eu sou do Senhor. Então isso é grandeza. Quando o crente está murmurando demais por causa do seu sofrimento, alguma coisa não está bem na sua sintonia com a palavra. E finalmente, nos ajuda a morrer tranquilos. A morrer tranquilo. Eu, nos meus 37 anos de ministério, já vi muita gente morrer, mas nunca vi um cristão morrer desesperado. Sempre morre confiante. Minha vida está nas mãos do meu Deus. Agora, irmãos, a morte de um ímpio é um negócio horroroso. Eu já vi ímpio morrendo e é um desespero, e eu não tenho o que dizer. Nossa morte até nisso é mais tranquila. E por último, Deus, nós lemos a palavra de Deus e temos essa motivação para distinguir o bem do mal, o que é certo e o que é errado. Quer dizer, hoje tudo se tornou relativo. Relativo, é relativo. Às vezes até filhos meus, os filhos dos irmãos, isso não é bem assim, né? É mais ou menos, é relativo. A turma quer desmoronar alguns valores que são preciosos, são imutáveis, não é bem assim. Antigamente sim, mas agora isso precisa atualizar e a sua, né? Outras
pessoas me dizem isso, jovens às vezes, que a gente está querendo dar apoio, não é bem isso. Então, só com a palavra de Deus é que você pode saber o que é certo e o que é errado. E o Salmo 119, 11 vai dizer: guardo no coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Finalizando, meus irmãos, olha, diz este pensador, onde a Bíblia não tem voz, se há algum lugar onde os ensinos bíblicos não têm voz, não devemos ter ouvidos. Se alguma novela, se algum programa de televisão, se algum filme, a Escritura não tem voz, as coisas são distorcidas, alguma música que distorce a palavra de Deus, então nós não podemos ter ouvidos para isto. Que Deus nos abençoe, nós agradecemos muito a Deus, agradecemos muito, não porque Ele nos cura, não porque Ele nos dá dinheiro, não porque Ele nos dá sonhos, revisões, revelações, não, porque Ele nos deu a bendita, sublime, maravilhosa, a grandiosa, a rica e preciosa palavra de Deus. Amém.